Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom, boa noite aos irmãos. Estamos aqui mais uma vez em nossa aula, que é a 8ª aula e será a aula final. Vamos fechar todo esse ensino a respeito da menorá e os dons do Espírito Santo. Enquanto nós ainda não iniciamos propriamente a aula, quero mais uma vez reforçar com você que está entrando aí no chat, você que está acompanhando ao vivo, contribua conosco, ajuda-nos a divulgar o ensino, não o canal. Está sendo útil a você? Você está, através daquilo que está estudando, ampliando o seu entendimento com respeito às Escrituras e mais, tendo discernimento do que de fato é o que vem do coração das Santas Escrituras, o que vem do eterno Deus de Israel e aquilo que é palha e engano? Se isso tem feito diferença para você, ajuda-nos a divulgar para que outros possam serem despertados. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei, estávamos com 556, 57, estamos quase com 560, vamos tentar chegar aos 600. Se cada um de nós, que conhecemos um cidadão do reino dos céus, um crente, um servo, uma serva de Deus, divulgarmos o ensino, eu tenho certeza que essas pessoas serão edificadas como você está sendo edificado. Lembra que eu tenho dito em aulas anteriores que é como se fosse um evangelismo de folheto digital. Não talvez só para descrente, mas principalmente para aquele que às vezes está dentro da casa de Deus e tem uma dificuldade absurda de compreender as Escrituras, porque às vezes no local que se encontra não tem sido dado o ensino e a palavra à altura do que ele e ela merece, para que possam de fato se tornar um verdadeiro cidadão do reino dos céus, que esteja fundamentado na rocha das Santas Escrituras, para quando vier a chuva e o vento e a tempestade, a casa não cai, foi edificada sobre a palavra da verdade. Para isso nós temos estendido o ensino nesse canal. Nós temos visto que foi justamente o ensino da palavra que tem feito a igreja local onde nós congregamos, onde ali eu sou responsável, tem trazido pessoas pela palavra. Através, muitas das vezes, de diversos estudos que aqui damos, as pessoas passam a estudar a palavra, começam a enxergar a Bíblia de uma forma muito clara e aí começam a adentrar sob as portas dessa igreja local. Queridos, nossa missão nesse tempo do fim, diante de tanta confusão e corrupção na sociedade, é trazer a palavra como de fato ela é ensinar as Escrituras de forma clara, de forma contundente, para que você, examinando a palavra e estudando conosco, possa entender de fato, de forma muito clara, a vontade do céu para a sua vida. E em especial nesta aula, a 8ª aula, nós estamos finalizando um pensamento que nós começamos olhando lá à sombra da menorá. Talvez a menorá, ou chamada de castiçal, ou candelabro, para muitas pessoas que frequentam a igreja pode ser um artigo meio esdrúxulo, ou confuso, ou distante da compreensão. Mas quem está se dedicando a pegar o seu caderno, pegar esta aula, às vezes na sua própria casa, ou no smartphone, ou no computador, ou na própria televisão, e assistir a aula conosco, aprendendo e lendo a palavra, eu tenho certeza que a sua visão com respeito a essa peça da menorá mudou tremendamente. Porque, na verdade, como nós temos dito, o eterno Deus de Israel, após a separação que houve entre os filhos do homem, através de Adão e Eva, com a queda no jardim, o homem passou a viver alheio à vida de Deus. E Deus foi revelando de muitas formas e de muitas maneiras o seu propósito e a sua vontade divina para que o homem pudesse entender. Dentro da revelação das alianças propostas entre o Criador do Universo, Elohim, e a sua criatura, o Senhor também incluiu a revelação da pessoa do Espírito Santo, através de uma sombra da qual nós temos estudado a menorá. Nessa última aula que nós vamos dar, nós vamos falar propriamente do tema, a menorá e os dons do Espírito Santo. Lembra que nas outras aulas, nós primeiro fizemos você se tornar mais familiar a peça da menorá, e depois nós vamos falando e observando cada objeto do qual essa menorá é feita e o que nela existe. E a partir dali começamos a mostrar à luz das Escrituras que Deus, através do ouro, através das 7 hastes, através da iluminação, através do azeite que nela está, da flor, assim tudo foi sendo executado para apontar para Cristo, para apontar para o tempo que nós chamávamos naquela época de tempo vindouro, no qual hoje já é o tempo real. Na verdade, a menorá, como nós temos dito, lá no tabernáculo de Moisés, no santo lugar, é a única peça que trazia iluminação. Inclusive, os sacerdotes e levitas só podiam trabalhar ali através da iluminação da menorá. Com a luz da menorá, eles podiam manter o pão
da mesa da proposição sempre fresco, eles também podiam queimar incenso diante do altar do incenso e conseguiam se conduzir dentro daquele espaço de forma clara, porque havia a iluminação da menorá. Certamente, isso nos aponta o quanto é necessário ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para caminhar seguro, de acordo com a luz das Santas Escrituras, para que nós não venhamos a se desviar nem para a direita nem para a esquerda, muito mais olhar para trás. A Bíblia, ao longo de sua trajetória, ensina diversos valores. Nós não temos, nesta aula, com 8 aulas, dá como o assunto totalmente terminado. Nós não podemos explorar mais. Não, nós temos feito uma aula, na minha opinião, básica, com fundamentos que lhe apontam caminhos, mas não temos estudado especificamente esses caminhos. Por exemplo, nós falamos que 7 anjos assistem diante do trono de Deus. Botamos aquela imagem do trono no fundo e as 7 hastes deitadas. E nós verificamos que, à luz das Escrituras, Gabriel é um dos anjos que assiste diante do Senhor. Nós não exploramos isso em detalhe e nem haveremos de fazer. Por quê? Porque o título é a Menorá e os dons do Espírito Santo. Através da observação desse estudo, o nosso objetivo é fazer você ter uma visão clara de quem é o Espírito Santo, para que de alguma forma você não seja enganado pelos espíritos de engano dos últimos dias, que têm adentrado no seio da igreja moderna através de doutrinas de demônios e ensinos totalmente corrompidos. Através desse estudo, eu tenho certeza que você vai conseguir peneirar o joio do trigo, a luz das trevas, a verdade do engano. O propósito desse estudo é lançar em você um entendimento que você consiga, de alguma forma, ter a clara consciência do que de fato é a pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o nosso Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele quase no fim do seu ministério, por volta dos seus 33 anos, ele começa a mudar um pouco o seu discurso com respeito ao diálogo, o ensino que tinha proposto aos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e os demais. E eu queria convidar você para ler comigo o capítulo 14 do Evangelho de João. Talvez esse seja o momento que Jesus começa a falar de forma muito clara a respeito da pessoa do Espírito Santo, ou seja, não mais a sombra da menorá, mas o Espírito Santo como pessoa. E ele fala algo que eu queria compartilhar com você para deixar o caminho muito bem alinhavado, para que nós possamos explorar de forma clara. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, em nome de Jesus, enquanto você abre no capítulo 14, ainda há tempo de você pegar aí, copiar esse link e colocar em alguma área das suas mídias sociais para divulgar esse trabalho e fazer com que outros sejam edificados. Não custa nada, é só pegar, copiar, colar, colocar lá no seu grupo do WhatsApp, colocar no grupo de irmãos e irmãs cristãos, para que possam aprender a respeito do Evangelho do Reino dos Céus. Fica a dica, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua boa vontade em repartir o pão com aqueles que precisam se alimentar. Deus abençoe. Vamos lá então? Evangelho de João, capítulo 14, diz assim a partir do verso 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Verso 16. Escute, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17. Escute bem. O Espírito da Verdade. O Senhor diz que uma das características dele é consolar ou consolador. Agora ele diz que ele é o Espírito da Verdade, portanto o Espírito Santo vai falar daquilo que a Bíblia já tenha dito e falado. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Voltarei para vós outros. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo será semelhante a ele. O que Jesus pregou, o que Jesus vivenciou e o que Jesus fez é exatamente o que o Espírito Santo dará continuidade. Dando mais um saltozinho, no capítulo 16 desse mesmo evangelho, Jesus volta a falar diretamente da pessoa do Espírito Santo. E ele nos diz o seguinte, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-la enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não crê em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis mais. 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 12.
Eu tenho ainda muito que vos dizer, dizia Jesus naquele momento, mas vós não podeis suportar agora. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará. O Espírito Santo vai falar do verbo, vai falar da Santa Escritura, não vai inventar outra ideia. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Bom, feito essa observância de que Jesus começa a falar com o discípulo a respeito da pessoa do Espírito Santo, quando nós pegamos outro texto do Evangelho, e agora de Lucas, quando Jesus já está ressurreto, após vencer a morte na cruz, ele vai comissionar os seus discípulos. E ele vai dar uma instrução interessante que eu também queria compartilhar com você. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. No Evangelho de João, ele chamou o Espírito Santo de Consolador, Espírito da Verdade, aquele que vos guiará toda a verdade, que convencerá você do pecado, do juízo, da justiça. Não falará de si próprio, só vai falar de tudo aquilo que ouviu Jesus falar e anunciou. Então, vamos deixar claro quem é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que é tão importante pegar a sombra da menorá, que aponta de forma clara como o Espírito Santo haveria de se manifestar na pessoa que ele está, ok? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, após a ressurreição, no verso 44 diz assim, 24, 44. A seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. 46. Ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. 48. Vós sois testemunhas destas coisas. 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. 50. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. 52. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. 53. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eu acho que você percebeu de que Lucas descreve que a ordem e a direção foi: vocês devem aguardar a promessa do Pai, para que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, ou seja, vocês têm a incumbência de falar de tudo que vocês ouviram do meu ensino, daquilo que vocês viram, e venha divulgar as boas novas e formar discípulo. Mas Jesus está dizendo, vocês não podem fazer isso no braço da carne, na força humana. Vocês aguardem, porque em Jerusalém vocês vão receber a promessa do Pai e serão revestidos da presença do Espírito Santo. Ou seja, a menorá, que era a sombra, vai se tornar realidade. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele também escreveu Atos dos Apóstolos. E lá em Atos dos Apóstolos, se nós fôssemos olhar a sequência, ele para lá no capítulo 24 de Lucas, mas ele diz assim no capítulo 1 de Atos, verso 1. Atos, capítulo 1, verso 1. Acompanha comigo aí. Atos 1, verso 1 diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. 3. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Então, eu vou dar um pulinho aqui, ó. Foi levado às alturas, ok? Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, está voltando a mesma ideia lá de Lucas 24, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. 9. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, no mesmo termo lá de Lucas, levado às alturas à vista deles, a uma nuvem o encobriu dos seus olhos, ok? Bom, após Jesus ter dado a comissão, Lucas continua escrevendo e no versículo 14 ele diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres estavam entre eles Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Eu não quero aqui ver o que Pedro disse, mas eu quero que você entenda que estavam todos os discípulos e apóstolos reunidos
no número de 120 pessoas no mesmo lugar, esperando a promessa que Jesus disse que era a presença, a descida, a volta da pessoa do Espírito Santo. E aí no capítulo 2 do mesmo livro de Atos, o Lucas descreve que o Espírito Santo chegou, que ele de fato voltou para o homem. Ele voltou a menorá, que era a sombra, agora virou uma realidade na vida do ser humano, que foi purificado pelo sangue do Cordeiro na cruz e que agora, sem véu de separação, sem o problema da carne, agora crucificada na cruz por Cristo, pode o Espírito Santo retornar ao convívio da vida do homem arrependido e transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Em Atos capítulo 2 diz assim o verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Pentecostes, né? A qual se chama Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu-lhes distribuída entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O que eu quero tirar aqui, o que Jesus falou no Evangelho de João e que ele reiterou no Evangelho de Lucas para que os discípulos e apóstolos aguardassem em Jerusalém, agora é realidade. O Espírito Santo agora está dentro do homem arrependido, dentro dos apóstolos, dentro dos 120 que estavam reunidos. O Espírito Santo voltou para a tenda, o Espírito Santo voltou para o tabernáculo, a qual é o homem purificado e redimido pelo sangue. Vamos deixar algumas coisas claras. O Deus das Santas Escrituras, ele é tremendamente fiel e totalmente firme naquilo que ele revela. Ele não vai passar os princípios que ele mesmo estabeleceu. Na Páscoa, a qual o israelita foi ordenado fazer a cada ano, o Senhor, através da sombra da festa da Páscoa, apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, ok? Na mesma festa da Páscoa, onde Israel foi libertado e arrancado com mão poderosa do Egito, por meio do sangue que foi colocado nos umbrais, visto que os primogênitos egípcios morreram, mas os israelitas foram poupados, da mesma forma Jesus, na cruz do Calvário, se tornou o Cordeiro de Deus, que tira, remove o pecado do mundo, que vence não somente Faraó, como foi na sombra, mas que vence de fato a Satanás, que havia dominado o ser humano através do pecado e o final a morte. O Senhor Jesus, através do seu sangue puro e limpo e seu sacrifício pessoal, nos purifica se crermos de todo o nosso pecado. Ele nos justifica, ele nos torna limpos diante do Eterno. Feito isso, uma vez que a graça nos alcançou mediante a bondade, porque Deus, o Eterno, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, logo após a Páscoa, ou no 14º dia do mês de Abibe para o 15º dia, também havia uma ordem de arrancar todo o fermento da casa, a fim de que a casa do hebreu, do israelita, não pudesse ter nenhuma espécie de fermento. Clara alusão, claro aio, que aponta para que após o arrependimento e a purificação dos pecados pelo Cordeiro na cruz, nós devemos viver uma vida sem pecado. O asmo da sinceridade da verdade, um pão sempre fresco. Mas naquele mesmo período, o povo de Israel já na sua terra tinha que celebrar a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos da terra. Eles deveriam pegar os primeiros frutos e levar até o sacerdote para oferecer ao Senhor a primícia da sua oferta. Clara alusão que aponta que após a salvação por meio do sacrifício de Cristo, a purificação por meio do seu sangue, que nos coloca como pão sem fermento, ele espera de nós frutos dignos de arrependimento, frutos diferentes do que tínhamos quando andávamos na carne. Agora devemos andar em espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Se isso é uma realidade, durante esses 50 dias o povo de Israel oferecia o contágio do Homer, uma porção que era levada durante 49 dias até os 50 para que uma nova oferta fosse dada. E nessa nova oferta, lá em Pentecostes, 50 dias depois, de fato, Deus, o Eterno, envia de volta a pessoa do Espírito Santo, a oferta maravilhosa da graça divina do outro Consolador, conforme Jesus tinha dito pelo Evangelho de João e mandou os apóstolos aguardar até que do alto fossem revestidos. A presença do Espírito Santo no ser humano faz com que o ser humano se torne na terra uma menorá que anda, uma menorá
que se move, não mais fixa no templo, mas agora ela pode andar por qualquer lugar manifestando a presença do Senhor, quer seja pelo Espírito de misericórdia e compaixão, o Espírito do Senhor que nós estudamos, quer seja pelo Espírito de sabedoria, quer seja pelo Espírito de entendimento, de conselho, ok? De conhecimento, ou de temor, ou de fortaleza, não importa. Aonde o Espírito Santo quiser mover-se, naquele de fato homem e mulher arrependido e transformado, que não anda mais na prática do pecado, mas foi justificado pelo sangue e anda em pureza e santidade, o Espírito Santo pode iluminar o caminho de muitas pessoas, atraindo para a salvação em Jesus Cristo. Mas, pense comigo, se as 7 características do Espírito Santo move-nos nessas 7 direções, dos quais lá em Isaías 11 nós observamos, como é que de fato é essa iluminação? Porque nós temos dito que uma coisa é a iluminação, o ato e o efeito de tornar claro o caminho. Outra coisa é a queima que aquela luz, que é a combustão do azeite, gera. Então a iluminação é uma coisa e a queima é outra. Hoje, nessa última aula, eu quero me deter na manifestação da queima, que são justamente os dons. Se a característica, as 7 características do Espírito fazem com que andemos no caminho da luz, lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para o caminho, nós precisamos que esta palavra que nos ilumina, pelo poder do Espírito Santo, seja confirmada pelos sinais que seguem, confirmadas pelo poder. Muitas vezes a gente vai dizer, ó, esse aqui é o caminho, alguém vai dizer, não, tem esse outro, mas quando a gente manifesta o poder diante dos fatos, não há argumento. O que nós podemos presenciar, que após a descida do Espírito Santo no livro de Atos, os sinais e prodígios vindos do Espírito Santo, que a queima, ela acontecia de forma comum, normal e natural. O poder do Espírito Santo exalava, e é justamente sobre esse aspecto que nós queremos falar nesta aula. A Bíblia, de forma muito bondosa, o Espírito Santo, em determinadas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, deixou para nós já mastigado quais são os dons ou as manifestações de queima que o Espírito Santo opera para aqueles que de fato estão andando nas pegadas do reino, nas pegadas da Santa Escritura e obedecendo a verdade. E eu queria convidar a você para abrir a sua Bíblia nesse primeiro livro, que é Romanos, onde o apóstolo Paulo, de forma muito bondosa, ele vai pontuar, repito, alguns dons que são manifestados, ok? Dons que são manifestados através das 7 características do Espírito Santo ativo no ser humano que possui a presença do Espírito Santo, ok? E nós vamos hoje, nessa aula, olhar essa queima, essas 7 lâmpadas que estão iluminando nas características diversas dos dons do Espírito. Repito, os dons que nós vamos observar que Paulo fala, não está incluso todos os dons. São muito mais do que esses e o que olharemos em Coríntios, mas será já uma boa base para que você possa entender o que pode fluir em você, se de fato você tem o Espírito Santo e se de fato você é uma menorá, a menorá e os dons do Espírito Santo. Espero que essa aula lhe faça desejar ser batizado pelo Espírito Santo de verdade, para poder manifestar os talentos, os dons, para atingir o coração daqueles que estão perdidos. Você vai ver que é fascinante a manifestação dos dons do Espírito Santo. Vamos lá? Romanos capítulo 12, eu vou ler para você entender o verso 3 em diante. Diz assim, agora eu estou lendo a tradução King James, tá? Romanos 12, verso 3 diz, porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Verso 4 do capítulo 12 de Romanos. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos dentro de uma igreja, somos um só corpo em Cristo. Cada membro está ligado a todos os outros. 6. Tendo diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Como? Temos diferentes dons, a menorá e os dons do Espírito. Paulo então diz, se alguém tem o dom de profetizar, talvez um dos mais procurados, use-o na proporção da sua fé. Dom de profetizar tem que ser usado por fé? Lógico. Deus ele fala para você, te revela talvez por sonho ou visão. Se você não acreditar, não fala. Mas se você acreditar, você fala. E quando você fala, você revela por meio da fé que você tem naquilo que Deus lhe entregou. E aí, se foi de fato vindo do coração de Deus, se cumprirá ao seu tempo. Verso 7. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar,
Ensina. 8. Se é encorajar as pessoas, haja como encorajador. O que contribui, coopere com a generosidade. Se é exercer liderança ou presidir, que ministre com zelo e cuidado. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Bom, será que todos esses são os talentos e os dons? Só para que você tenha a flexibilidade em compreender, vamos comigo também aqui em Coríntios, para que a gente possa ter uma visão maior e ampla daquilo que a Bíblia nos coloca como dons, dádivas, que o Espírito Santo pode manifestar em alguém a favor do reino e do governo dos céus. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12. Só para que você entenda, amém? Vamos começar também a partir do verso 4, ok? 1 Coríntios 12, verso 4 diz: existem diferentes tipos de dons. Vou repetir. Existem diferentes tipos de dons, dádivas, presentes que o Espírito Santo flui no ser humano. Mas o Espírito é o mesmo. 5. Existem várias formas de ministérios. Ministérios é serviço. Existem várias formas de servir as pessoas no reino dos céus. Mas o Senhor é o mesmo. 5. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Ou seja, quem manifesta o dom é o Espírito. Nós não temos poder de determinar que tipo de dom será manifesto. Quem estabelece o que vai manifestar usando-nos é o próprio Espírito Santo que em nós está. 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a outorgada fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. 10. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a outros, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de língua. 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e as distribui individualmente a cada pessoa conforme ele, o Espírito Santo, deseja. Ok? Conforme quem? O próprio Espírito Santo deseja. Eu vou dar um pulinho para que a gente possa englobar toda a ideia no verso 27 agora. 1 Coríntios 12, 27. Ok? Estou dando saltos aqui por causa do nosso horário, nosso tempo é curto. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, como está lá em Romanos, que nós lemos agora há pouco, os que têm dons de administração, que é presidir, os que falam diversas línguas. E aí ele termina dizendo: acaso são todos apóstolos? Quer dizer, será que no corpo todo mundo vai ser orelha? Será que no corpo todo mundo vai ser mão? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? 30. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Então perceba que a vinda do Espírito Santo, o retorno da presença do próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, traz ao homem a capacidade de manifestar dons, talentos. E Paulo fala de diversos deles. Agora eu quero mostrar a você que todos esses dons citados estão interligados àqueles 7 espíritos que nós estudamos. Portanto, o Espírito da verdade não veio falar de si próprio, mas ele veio dar testemunho de tudo que ele já tem visto e ouvido. E, evidentemente, o Espírito que revelou para Moshe a construção do tabernáculo e também a menorá, perfeito? Ele está agora tornando a menorá, que era sombra, algo real e prático na vida de quem possui o Espírito Santo. Ok? Eu sei, como na leitura fiz, que a maioria das pessoas querem o dom da revelação, que está ligado ao profeta. Outros não querem ter, por exemplo, o dom de contribuir, né? Que é simplesmente pegar recursos e ofertar. Na visão pagã, mundana, ele vai dizer: só estou tomando volta, eu só dou. Mal sabe que são justamente as pessoas que contribuem e ofertam que sustenta todo o processo na casa de Deus. E cada um receberá segundo aquilo que tem plantado. Bom, feito essa observância, nós vamos fazer, como sempre, a utilização das imagens na sua tela,
que é próprio de quem faz a oratória, de quem faz o ensino, de quem educa, para que você possa entender melhor dentro daquilo que estamos estudando. Ok? Até onde nós fomos, ficou claro, ficou tranquilo? Ou seja, o Espírito Santo retorna sobre os apóstolos, Atos 2, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, ali naquele caso não foram línguas estranhas, não foi a língua dos anjos, como está registrado em Coríntios 14, mas ali foram idiomas diversos e as pessoas que subiram a Jerusalém ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua, ok? Mas se nós verificarmos no capítulo 3, já vai haver uma manifestação de milagre. Vai para o Porto de Salomão, tem uma pessoa ali aleijada, uma pessoa que não anda. E aí Pedro diz, não tem ouro nem prato, que tem um te dou. Ele tinha o Espírito Santo, levanta e anda. E aí opera-se um milagre, é o dom manifestado, ok? E assim você vai ver no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, ou seja, a igreja do livro de Atos era uma igreja onde o Espírito Santo atuava de forma poderosíssima. Hoje existe muito blá blá blá, existe muito fala daqui, fala de cá, existe muita contenda, muita doutrina de demônio, mas pouca manifestação clara da presença do Espírito Santo, ok? A gente tem até aqui, só uma lembrança, temos feito nas terças-feiras no culto local, intervenções divinas. E é tão interessante, nós pregamos a mensagem e o Espírito Santo opera os sinais, seja o que for. A gente traz uma mensagem falando que Deus é capaz de intervir na vida de alguém, fazemos oração pelo povo no término do culto e dias, horas depois, olha aquele determinado processo que não saía anos, foi pago ontem assim. Ou seja, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Sem falar a respeito de curas que têm ocorrido de forma diversa dentro desta campanha. Ou seja, o Espírito de Deus atua ainda. Aproveita, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto, porque dias virão onde a luz será tomada, a casa de Deus, a igreja, tomada e arrebatada, e serão 7 anos de intensa trevas e corrupção, e o cenário está sendo montado enquanto eu estou dando aula a você, certo? Bom, voltemos para aquilo que nós precisamos estudar. Vamos para lá para a nossa aula com visual agora? Eis aí as 7 lâmpadas, né? Lembra que nós temos a menorá, as hastes e no final dela a iluminação e a queima. Então nós colocamos aí para te ajudar. É lógico que a luz da menorá está intimamente ligada com o azeite presente nas hastes. Mas a pergunta que surge é o que esse fogo ou chama representa. A iluminação a gente já sabe. Como no passado a luz do candelabro iluminava o santo lugar para os sacerdotes trabalharem, como eu comentei, de maneira correta, gerando um bom serviço, contudo, paralelamente, a ausência dessa iluminação nos faz andar em trevas e por isso tropeçamos e caímos, erramos, portanto sejamos uma lâmpada cheia de azeite, como nós lemos hoje, só que nós lemos Romanos 12, do 4 em diante, ali está do 6 a 8, que está dentro da fala dos talentos, dos dons. Passando para a próxima página, vamos explorar lâmpada por lâmpada, que é a queima de cada uma delas. Vamos lá. A queima do azeite. Lembra? O espírito de compaixão, o espírito do Senhor, de misericórdia, ele manifesta quando esse espírito atua sobre alguém com a capacidade de contribuir, registrada em Romanos. Eu posso até aqui trazer a memória, para que você não fique apenas na minha fala, com o texto que nós lemos agora há pouco, eu digo aqui para você, para fixar no seu coração enquanto você vê na tela. Ó. Romanos 12, o apóstolo diz no verso 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Agora estou lendo na Bíblia atualizada, ok? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. 6. Se ministérios, dediquemos-nos no ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. 8. O que exorta, façam com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que contribui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um bom tempo na casa de Deus. Me converti em 1990, faz tempo. E eu tenho dificuldade em ver alguém ajoelhado, orando, pedindo a Deus para manifestar o dom de contribuir. O dom de ofertar. Só para que você não fique nas minhas palavras, sendo muito rápido e direto, eu vou mostrar essa manifestação na luz da Bíblia, de forma muito clara, feito por um homem que é, ao longo da história da igreja, muito falado e comentado o que ele fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Esse dom sendo manifesto.
E uma vez que esse homem manifestou esse dom, beneficiou a diversas pessoas. Atos capítulo 4, você encontrou aí? Diz assim, verso 32, para você entender todo o contexto, tá? Olha como a igreja de Atos, cheia do Espírito, se movia. Atos 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço do valor do campo e depositou aos pés dos apóstolos. Está aí a manifestação claríssima do ministério de contribuir. Ok? Muito importante dentro da casa de Deus. Porque muitas vezes existem pessoas que exploram de verdade o ministério de contribuir na vida de algumas pessoas. Homens maus, que acham que a graça de Deus é fonte de lucro financeiro e de poder aquisitivo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que, movidas pelo dom e o talento do Espírito Santo, pela compaixão, misericórdia, pelo Espírito do Senhor, vai de encontro à necessidade daquele que tem e supre-a através da sua entrega e da sua contribuição, como fez Barnabé. Amém? É uma manifestação da queima muito importante dentro da casa de Deus. Se você não tem, eu te convido, busque, será extremamente oportuno essa manifestação para a vida daquele que necessita. Amém? Bom, vamos voltar para a nossa queima. Contribuir é a primeira, presidir a segunda, vamos tecer comentários já uma por uma, ensinar a terceira, misericórdia a quarta, serviço, exortar, profetizar. É a manifestação dos dons e nós vamos olhar um por um a partir da próxima retomada. Bom, se o Espírito do Senhor, sobre quem o possui, manifesta compaixão, misericórdia, como seria essa queima? Acabamos de citar a questão de Barnabé. Olha lá. A alma se inclina a realizar misericórdia, não por pena, ou consideração. Opa, quase que não sai. Mas pela íntima e vívida lembrança de que o Senhor exerceu compaixão e misericórdia para conosco, quando mais ninguém se compadeceu de nós. Essa é a queima do Espírito do Senhor, que manifesta o dom de misericórdia, ou de contribuir, ou compaixão. É ser misericordioso a fim de exercer amor, paciência, perdão, longanimidade. Lembremos de um relato contado por Jesus, que registra Mateus 18, 23 a 35. E esse ato aqui que está descrito é a famosa parábola do credor, lá em Mateus 18. Vamos lá? Só para que você tenha uma ideia, eu não vou ler todo o capítulo, é um dever de casa para você, repito, todo por causa do nosso tempo que nós temos, que é curto. Mateus capítulo 18, verso 23 diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Tem o rei como o Deus único, o Deus criador, ok? Verso 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Coloque aí, um pecador como eu e você. 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor, o rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 26. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei, rei, meu senhor. 7. O senhor daquele servo compadeceu-se, Espírito do Senhor, compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. 29. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. 31. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor, ao rei, tudo o que acontecera. 32. Então,
Seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? 34. Indignando-se seu senhor, o entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também o meu pai, o rei, o senhor, o Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Bom, a parábola fica muito clara, a manifestação de compaixão do rei e do Senhor por um homem perdido como eu e você. Talvez haveríamos de dever R$1.000, R$10.000, R$30.000, não importa. Depois de implorarmos, ele perdoou. E o Senhor esperava que, descendo da conversa e relacionamento que tive com o Eterno, e alcancei graça e misericórdia, que eu agisse também com amor, compaixão e misericórdia com aquele que também me deve alguma coisa. Na história, na parábola, aquele que foi perdoado de tamanha dívida não quis perdoar uma pequena dívida do seu próximo no seu relacionamento com outra pessoa. É muito comum para quem guarda mágoa, para quem guarda raiva e ódio das pessoas. E aí o Senhor ficou chateado com aquilo e disse que esse homem ficaria preso na mão dos verdugos, dos atormentadores, de demônios, até que aprendesse a perdoar o seu próximo como ele foi perdoado. Nós precisamos entender que a compaixão e o ato de contribuir e usar longanimidade e bondade é um dom que vem do Espírito Santo. Bom só o Pai, só o Espírito dele em nós pode proporcionar o que nós verificamos e vimos de forma clara, contundente, operada em Barnabé. Só esse Espírito do Senhor sobre um homem chamado Barnabé poderia levá-lo a vender o seu campo, uma propriedade que era sua, pegar o dinheiro da propriedade e distribuir o produto do recurso à medida que alguém tinha necessidade. Esta manifestação do Espírito do Senhor leva quem o possui a ter o ministério de contribuir. Esse homem, esta mulher será extremamente fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias e muitas vezes até além disso. Ele sempre vai se compadecer em ajudar o seu irmão. Esse é um dom. Pode ser invisível, mas poderoso. Deus abençoe. Bom, feita essa observância, para ganharmos tempo, ok? Eu queria só ler um texto rapidinho na Epístola de João, para que a gente possa endossar que o Espírito Santo, pelas cartas escritas pelos apóstolos, ele fortalece essa ideia de dedicar-se a ajudar o seu próximo nas suas angústias, nas suas aflições. 1 João capítulo 3, ok? 1 João capítulo 3, vamos lá, verso 16. Nisso conhecemos o amor, 1 João 3,16, Epístola de João 3,16. Nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Está aí um conselho claro, uma conduta extremamente zelosa do apóstolo, dizendo que cada um de nós deveríamos e devemos ter consideração para com o nosso próximo e nosso semelhante. Nós vimos o Espírito do Senhor operando esse dom de contribuir, esse dom de ofertar, esse dom de compadecer-se da necessidade do próximo através de um homem chamado... Vamos lá, Atos. Esqueceu? Eu tenho dito aqui quando eu dou aula, quando você esqueceu, eu não falo não. Você fica então sem. É Barnabé. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado. Deixa pra lá. Bom, eu acho que se você entendeu o que eu quis dizer. Voltemos lá para nosso slide, para a gente ganhar tempo aí. Então colocamos também lá embaixo. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Vamos seguir mais para frente? Esse aí, espírito, né? Nós demos aí como espírito de misericórdia, ou compaixão, ou espírito do Senhor. E agora vamos para o espírito de serviço. Está ligado ao quê? A capacidade, né, do espírito de sabedoria. Se a compaixão, a misericórdia, o ato e o efeito de contribuir, de ajudar, de colaborar, de exercer misericórdia com quem está carente de misericórdia, contribuir com aquele que está necessitando de alguma coisa, vem pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de sabedoria vem um serviço. Por mais incrível que possa parecer, o Espírito de sabedoria, quem é sábio não manda em todo mundo? Não, quem é sábio no céu serve a todo mundo. O maior serve a todos.
Eu sei que às vezes é complicado para algumas pessoas, mas se você quiser aprender um pouquinho, não vou ler Coríntios capítulo 1, você vai ver Paulo fazendo contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, e mostrando que na sabedoria de Deus pode parecer fraca, pode parecer frágil, pode parecer até derrotada, como Cristo Jesus foi para a cruz, mas foi lá que ele venceu o diabo e seus anjos e restaurou e transformou a vida de todo aquele que crê. Amém? Então, a capacidade de quem tem espírito de sabedoria precisa estar acompanhada do serviço. O saber ensoberbece, mas o amor junto com o serviço, né, o amor junto com a sabedoria, edifica. Então, quando temos sabedoria, devemos manifestar a sabedoria servindo e não se orgulhando de possuir a sabedoria. Certo? Bom, feita essa observância, vamos rapidamente lá para o nosso... Bom, serviço. No ato de servir ao próximo, estaremos sempre procurando dar discernimento de espíritos, decifrar enigmas, parábolas. Essa é a queima do espírito de sabedoria, que manifesta o dom de servir. Jesus fazia isso com maestria. Em suas conservas e pregações, conservas, está ali? Conversas, vamos corrigir, né? Conversas e pregações, o espírito de sabedoria fluía nele em diversas situações. O mestre habilmente discernia a intenção dos fariseus. Vamos ver uma dessas características descritas em Mateus 22, para você entender melhor esse dom, essa manifestação. Mateus capítulo 22, verso 15. Mateus 22, verso 15. Vamos lá. Diz assim a palavra, Mateus 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultavam entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Eles estavam fazendo uma trama, uma conspiração. Vamos ver se a gente consegue derrubar Jesus e amarrar as palavras dele em alguma atitude errada de escolha. 6. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, ao bajulação, sabemos que és verdadeiro. Se é verdadeiro, por que você não se converte a ele? E que ensinas o caminho, o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? 18. Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? 19. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. 20. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge que está impressa na moeda? E a inscrição? 21. Responderam: De César. Então, se ele marcou com a face dele e com o nome do império dele, dá a César, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, admiravam-se, deixando, foram-se. Pastor, deixa eu tentar entender. O espírito de sabedoria me manifesta a característica do serviço. E esse serviço, uma vez prestado, eu presto com a capacidade do discernimento de espírito. Me dá entendimento nisso. É fácil. Você começa a pregar o evangelho do reino. Você começa a ajudar o ser humano próximo. E o Espírito Santo, que manifesta o dom e o talento de acordo com como ele deseja, ele vai lhe capacitar para ter o discernimento como esse que Jesus teve, da artimanha, armação, engano, canalice, severgonhice que aqueles homens religiosos tentaram fazer com Jesus. Eles tentaram pegar Jesus em palavras, dizendo: é lícito pagar tributo a César ou não? Se ele diz que não era para pagar, ele ficaria numa situação difícil com o império, ok? E ele foi sábio, ele discerniu a atividade suja e corrupta, chamou eles de hipócrita e disse: de quem é a moeda? É de César? Então dá a César o que é de César e dá a Deus primícia, oferta, dízimo, o que Deus determinou. Então é importante a gente ter essa consciência, que o espírito de sabedoria, como nós lemos, o espírito, ele manifesta como a Salomão teve aquela capacidade, lembra? De discernir quem era a mãe verdadeira. Então, o Senhor está trabalhando para o seu pai. E no momento que ele está trabalhando, alguém vem de forma maligna, estratégica, certo? Corrupta, tentar pegar Jesus de alguma forma. Jesus percebeu a fraude pelo discernimento de espírito. Ele estava servindo o pai, servindo ao próximo, mas ele foi daquele momento assolado por pessoas mal intencionadas e ele teve discernimento, clara consciência daquilo que estava acontecendo à sua volta e deu uma resposta espetacular pelo poder, o talento e o dom do Espírito Santo.
Eu poderia citar, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 16, a história da mulher que adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. O apóstolo Paulo saía regularmente todo dia para orar. E aquela mulher dizia, lá vai os servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho de salvação. Isso se repetiu por vários dias, até que Paulo, que já tinha um discernimento, que aquilo não era a mulher falando, mas era um espírito maligno confrontando, ele diz, espírito maligno, sai dela. A mulher cai, o espírito sai, e a partir daquele momento aquela mulher já não adivinha, aquela mulher já não tem talento nenhum das trevas, e os senhores, que eram homens que exploravam o seu pseudo-talento maligno, foram até as autoridades, disseram que Paulo fez um estrago à sua propriedade, eles eram cafetões. E aí então aqueles homens colocaram as autoridades contra Paulo, que o prendeu, o surraram. E aí se você ler o texto em Atos, vai ver qual foi o desfecho. Mas Paulo teve discernimento de espírito enquanto estava servindo ao Senhor por meio da sabedoria que Deus sobre ele fazia manifestar a todos os demais. Poderia citar tantas outras manifestações, da qual Jesus, ao longo da sua jornada, pregando e servindo o seu próximo, alguns homens, principalmente religiosos, como fariseus, saduceus e herodianos, tentaram pegá-lo em alguma frase, em alguma palavra, em alguma atividade que pudesse o embaraçar. De todas elas o Senhor saiu ileso, porque o Espírito de sabedoria, que ele dá discernimento de espírito, vamos sair um pouco daquela visão que discernimento de espírito é apenas a capacidade de saber se é espírito maligno A, espírito maligno B. Não. Discernir pelo espírito é ter capacidade de enxergar, de compreender o que é certo, o que é errado, o que é trevas, o que é luz, o que é correto e o que é incorreto. Essa capacidade do Espírito de sabedoria sempre estará disponível sobre quem tem a manifestação do Espírito de sabedoria. Ok? Ficou claro? Serviço. Porque lá em Romanos diz, a quem recebeu o Espírito para servir, que sirva com dedicação. Bom, continuando lendo aqui, diz assim, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Quando a gente grifa, como temos feito, nós estamos grifando qual é o dom ligado à manifestação do Espírito de sabedoria, que é serviço, e ao mesmo tempo o discernimento do Espírito. Pastor, peraí, deixa eu tentar entender. Então o Espírito de sabedoria só manifesta discernimento de Espírito? Não, de forma alguma. Não, longe disso. O Espírito de sabedoria manifesta, eu estou pegando o que nós lemos em Coríntios, em Romanos, discernir espíritos, mas também falar em parábolas, em enigmas, decifrar enigmas e criar parábolas. Isso tudo o Espírito de sabedoria é capaz de executar em quem tem ele e o possui. Ok? Nós podemos pegar, por exemplo, não vou lá ler no nosso tempo, lembra de Sansão? Sansão lançou uma parábola, um enigma sobre a questão. Você pode ir lá estudar em Juízes e vai ver qual foi o enigma que Sansão utilizou sobre mel, sobre uma série de coisas com leão. Você vai entender. Isso era muito comum manifestar muitas das vezes nos profetas, através de enigmas, através de cânticos espirituais. São manifestações de sabedoria. Repito, nós não temos nesta aula como dissecar todos os detalhes. Estamos trabalhando com a base. Então, o Espírito do Senhor, compaixão, misericórdia, contribuir, ato de dar, ato de colaborar. Espírito de sabedoria, discernimento de espírito, serviço, parábolas, enigmas, ok? Vamos para o próximo? Vamos para o Espírito de entendimento? Vamos lá. Espírito de entendimento é aquilo que a gente trabalha com você aqui já 8 aulas e as outras aulas, né? É a condição de levar ao próximo o entender os oráculos de Deus, esclarecer o caminho, dedicando-se totalmente ao examinar da palavra a fim de iluminar a mente do próximo, indicando o caminho correto, removendo toda dúvida, engano. Essa é a queima do espírito de entendimento, que manifesta o dom de ensinar. O apóstolo Paulo é um exemplo claro da atuação deste dom. Em Atos capítulo 13, verso 14 a 43, tem lá uma expressão, já vamos ler rapidamente, cujo apóstolo Pedro testemunha sobre a manifestação deste dom em Paulo. Bom, vamos lá em Atos para você entender melhor esse dom, né? Manifesto em Paulo, aliás, manifesta em todas as epístolas que ele escreve, uma capacidade espetacular de explicar valores que muitos dos outros apóstolos não conseguiam discernir, como esse o apóstolo Paulo fazia, né? Deus, o Eterno, na pessoa do Espírito Santo, deu a Paulo essa capacidade
em condições muito, muito, muito amplas. Vamos lá, Atos capítulo 13, verso 14 a 43, vamos lá. Verso 14 de Atos 13, vamos lá? Diz aí o quê? Mas eles atravessaram de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, certo? E assentaram-se, 15, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: varões israelitas, vós outros que também temeis ao Deus ouvi. 17, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com o braço poderoso. 18, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. 19, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe esta terra por herança. 20, vencido cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. 21, então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. 22, e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. 24, havendo João, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, falando de João, o que batizava, chamamos de João Batista. 25, mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. 26, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. 27, pois que habitavam em Jerusalém, e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas, que leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. 28, e embora não achassem nenhuma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29, depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-os do madeiro, puseram-lhe em um túmulo. 30, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. 31, e foi visto muitos dias depois, com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos: segundo tu és meu filho, e hoje te gerei. Está falando no Salmo, Salmo 2, aí no verso talvez 5, 6. 34, e que Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. 35, por isso também diz a outro salmo: não permitirás o teu santo veja a corrupção. 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. 37, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. 39, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. 41, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vos-la contar. 42, ao saírem eles, rogaram que no sábado seguinte lhe falasse essas mesmas palavras. 40, despedidas da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e a Barnabé, e este, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus. Acho que está claro Paulo fruindo aí no entendimento, na compreensão. Poderia citar outros, como o caso, por exemplo, de Apolo, né, pregando um dado momento a respeito do batismo nas águas, e Priscila e Áquila, está registrado no livro de Atos, ouviam ele pregar e percebeu que ele só sabia falar a respeito de arrependimento e de obras do pecado e o batismo nas águas. Então chamá-los à parte e os ensinou, no caso a Apolo, a também aprender sobre o batismo no Espírito Santo. Então nós vemos o fruir do Espírito Santo no ensino
levando a revelação, a compreensão, a ligação dos textos, o entendimento do processo que Deus revelou através dos profetas e que se cumpriu em Yeshua HaMashiach, o Cristo, e através da sua igreja, que tem como fundamento os apóstolos e os demais que se convertem e que hoje andam sobre a face da terra até que o tempo do gentio se cumpra e o tempo da graça se finde. Ok? Bom, voltemos lá para o nosso espírito de sabedoria, ou melhor, de entendimento, que diz lá embaixo: se o ministério seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, quando você está ensinando, como eu tenho feito aqui nesse canal, eu estou queimando e iluminando essa característica para que você possa entender as escrituras de forma clara e contundente. Vamos para o próximo? Bom, se há no espírito do Senhor, espírito de sabedoria que vimos, espírito de entendimento e agora o espírito de conselho, quem aconselha alguém como atalaia, evangelista, ele prega e anuncia, ele exorta o homem e a mulher ao arrependimento, ele chama atenção ao arrependimento. Venhamos, por exemplo, lembrar de João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produza fruto digno de arrependimento. Ele pregava dessa forma. Ele chamava, por exemplo, Herodes, dizendo: Herodes, você tem cometido pecado, você tomou a mulher do seu irmão Filipe, e assim vai. Então, o evangelista, o pregador, que vai de encontro à alma perdida, ele precisa denunciar o pecado e chamá-lo ao arrependimento. Se você não apontar o que é errado, exortando, como que aquele que está errado vai saber que está errado para se arrepender? Como virão, se não há quem pregue? Ok? Bom, o que nós podemos tirar aí? Exortar. O espírito de conselho faz isso, né? O atalaia. Mediante a correções e exortação, os que estão no engano do pecado sejam novamente levados pelo Espírito Santo à sensatez de seu entendimento e atitude. Essa é a queima do espírito de conselho que manifesta o dom de exortar. Contudo, esse dom não se resume apenas à correção do pecado. Ao exercer o dom de exortação, assumimos a forma de um evangelista, que ao pregar as boas novas também manifesta a cura, a operação de milagres, a libertação de demônios. Por que esse dom sempre está ligado a quem aconselha, evangelista e exorta? Porque, queridos, se eu estou falando que o pecado está errado, se eu estou dizendo que esse tal de atitude pecaminosa é ruim, que esse comportamento está errado, qual é a forma de provar na prática de que o que eu estou pregando é verdadeiro? É falar que tal atitude é carnal e pecadora, que gera demônio, e pôr a mão em alguém que fica endemoniado. Conta fatos no argumento. É falar que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades e impor as mãos sobre alguém que está doente e ela ficar curada ou ele ficar curado. Essa é a prova de que aquela exortação que parece dura, ela é a plena verdade. Então os sinais geralmente acompanham o evangelista, acompanha aquele que exorta, aquele que aconselha, para provar que aquilo que ele fala é verdadeiro. É muito comum ao evangelista que está na ponta, pregando diretamente ao homem e à mulher, que se manifesta esses dons. Daí a expressão de Jesus, dita no Evangelho de Marcos, no último capítulo: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É importante salientar que esses dons, essas queimas, elas vêm de acordo com o que o Espírito Santo deseja e o que ele quer para aquele momento. Nós não temos o poder de exercer o que queremos. Se porventura fazemos desta forma, não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que define o que vai acontecer naquele dia, o que vai acontecer naquele momento. Se vai curar aquela pessoa ou se vai libertar. É óbvio que eu tenho que exercer pela fé qualquer atividade, ok? Mas é o Espírito Santo que vai liberar o poder que vem do céu, ok? É do poder do Eterno que manifestamos todas as coisas. Sem ele nada podemos fazer. Bom, feita essa observância, leamos ali, ó. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. Repito, o que exorta, o evangelista, o conselheiro, ele precisa dessa manifestação. Porque ele vai provar, na forma prática, de que o que ele está pregando é real, ok? Por isso que muitas pessoas procuram esse talento, né? Esse dom. Agora, presta bem atenção. Esse dom ele vai manifestar em você, que quer manifestar cura, libertação de demônios e milagre, se você estiver disposto a chamar a atenção do pecador ao arrependimento. Agora, se você é daqueles, nessa geração, que quer passar a mão na cabeça e não falar do pecado, esconder e dizer que Deus tem uma vitória, vem porque Deus tem uma casa própria, tem uma moto nova, esse
talento e esse poder não vai se manifestar, porque Deus não vai confirmar essa falsa pregação. Ele só vai derramar poder para mostrar que aquilo que você exortou, chamou atenção, corrigiu como atalaia, é verdadeiro. Esses sinais seguirão os que creem, os que pregam de forma verdadeira. Ok? Essa queima da cura, essa queima da libertação é para provar que aquilo que pregamos é correto. Aqui na igreja local, nós temos um curso chamado Batalha Espiritual. São 3 volumes. Nós estamos para iniciar uma nova turma. E essa nova turma vai ser feita online pela primeira vez, porque sempre nós fizemos em turmas. Eu já dei aula de batalha espiritual, talvez para mais de 1.000 pessoas, independente se está aqui na igreja ou já passou por aqui. E essa turma de batalha, esse assunto de batalha, a gente prega, ensina e depois unge as pessoas. E o que acontece? A gente fala, prega, orienta, exorta, aconselha, aponta onde está o pecado, a pessoa vai lá e confessa. Quando colocamos a mão, lá estão os demônios, lá está a libertação, lá está a cura. Conta fatos, não há argumento. É disso que um evangelista, um conselheiro, aquele que exorta, queima a favor do reino dos céus. Esse dom, seja ele de cura, milagre ou libertação de ações demoníacas, está ligado àquele que de fato exorta, prega o evangelho do reino. Inclusive eu que estou ensinando, já tive em ambiente onde eu estava ensinando a palavra do Senhor, lembro como fosse hoje, e usei a seguinte frase: Deus nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder de Deus vivo. Caiu alguém manifestado com a Bíblia na mão e, pasme, estava na igreja, mas totalmente endemoniado. Tive que parar aquele momento de aula, expulsar o demônio para prosseguir. Ou seja, a manifestação vem de acordo com o Espírito Santo, no momento e na situação que necessita. Naquele caso específico, aquele menino que manifestou, que era chamado na igreja que estava de profeta, precisava daquilo, para que se pudesse dar de forma clara que ele precisava de libertação. E os que estavam à sua volta pudessem ver o quanto de erro a igreja que estava cometendo, chamando de endemoniado profeta. Devemos rever nossos conceitos. Bom, feita essa observância, vamos lá sair da exortação. Vamos para o próximo, ato de presidir. Presidir fala muito daquele que está à frente, né? O verdadeiro líder é aquele que diante do Senhor preside com amor e dedicação, é óbvio. O bom pastor da vida das suas ovelhas, você vai ver mais aqui embaixo. É o que ilumina o caminho para outros através de uma vida dedicada, entrega total, tendo como único propósito o crescimento do próximo. Essa é a queima do espírito da fortaleza ou poder que manifesta o dom de presidir. Ou seja, como sabemos, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, aquele que preside, que está à frente, que comanda, toma conta, para cuidar das ovelhas. A manifestação de curas, de libertações é necessária. Como em João, capítulo 20, 15 a 17, eu não vou ler por causa do nosso tempo, está curtíssimo. Jesus conversando com Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, eu te amo. Por 3 vezes ele diz: apacenta meu rebanho. A maior forma e prova daquele que é o líder de um rebanho, o que preside, demonstrar de forma clara que tem a capacidade de presidir, é dando a vida a favor do seu próximo, é fazendo de tudo como bom pastor, dando a vida pelas ovelhas. E como um pastor apacenta, tomando conta da ovelha, olhando a cada momento como a ovelha se encontra, os carrapichos, né, os carrapatos, esse que preside, que é o pastor, seja ele talvez um bispo, não, a nomenclatura não importa, aquele que toma conta, aquele que está comandando, ele precisa ter da parte de Deus a capacidade de gerir, de orientar, de direcionar, de formar os ministérios, de conduzir a igreja de forma correta, mas no meio desse processo ele tem que ter a manifestação da cura quando necessário na ovelha, a libertação quando essa está com carrapatos espirituais, a restauração quando for necessário uma ferida, o ato e efeito de lavar e tosquear a lã quando for necessário. Então aquele que preside, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, como um dom, uma capacidade de conduzir, não é todos que têm isso. Muitas pessoas fazem cursos teológicos achando que o fato e o efeito de conhecer a Bíblia o faz um pastor local e não aguenta o rojão e a pressão quando vem. Porque aquele que preside tem que de fato fazer com muita dedicação aquilo pelo qual Deus entregou a fazê-lo. Porque se não houver dedicação e completa decisão em executar a tarefa que Deus comissionou, ficaremos pelo caminho. A efeito de lembrança, Jesus estava no Getsemane e o pai disse para ele: filho, está na hora de entregar a sua vida pela causa. E o mestre, para que se cumprisse a escritura, diz: pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Eu me rendo, eu vim para isso, para esta hora eu vim.
para presidir, para ser o bom pastor, dar vida pelas ovelhas, de fato Jesus é aquele que preside. De fato Jesus é aquele que comanda. E como ele preside, como é aquele que está sentado à direita do Pai, ou cujo seu nome está acima de todo nome, diante desse nome se dobra todo o joelho no céu e na terra, Jesus, como aquele que preside, deu a sua própria vida, porque o maior serve a todos. Presidir tem um efeito de dar, presidir tem um efeito de servir o tempo inteiro, e para isso, manifestar curas, milagres, sinais oriundos do céu, faz com que o seu ato de presidir tenha poder e força para executar a tarefa que Deus o entregou. Amém? Deus abençoe. Vamos seguir em frente. Eu creio que você tenha entendido aí. Não dá para ler o que preside com cuidado, com zelo. Está lá um texto lá embaixo grifado ali. Mais um passo. Profetizar. Acho que esse é o que mais todo mundo deseja, né? Eu quero ter o talento de ter visão, eu quero ver anjo, eu quero ver aquilo, quero ver aquilo outro, né? Bom, profetizar, que é o espírito de conhecimento, a iluminação desta revelação dentro de si, uma tríplice função, né? A iluminação desta revelação dentro de si, há uma tríplice função. Trazendo a exortação, porque às vezes quando você tem como profeta, né, o dom de profetizar, você consegue enxergar algo que está para acontecer, você consegue ver algo que alguém está escondido, né, um pecado escondido, então você acaba tendo que chamar a atenção de quem está ocultando aquele erro. Por isso que está em tríplice, né? Exortação. Trazendo exortação, edificação e consolo. Sempre no intuito de levar o pecador a Deus. Essa é a queima do espírito de conhecimento, que manifesta o dom de profetizar. Não confunda função de profeta com o dom de profetizar. Alguém pode ter o dom de profetizar uma única vez na vida ou duas e não ser profeta. O dom, repito, é uma dádiva e um dom que o Espírito Santo manifesta quando quer. Agora, um profeta como função, não. Ele como função está à disposição, como função de profeta que é, de ter da parte de Deus visão, sonhos, revelação, que está ligada ao dom de profecia. Ok? O dom é uma manifestação soberana do Espírito Santo. Profeta é uma função e exercício contínuo. Lembra quando Deus falou? Olha, Arão, a Miriam, eu falo com vocês por sonho, mas com Moshe eu falo face a face. Ok? Só como efeito de revelação. Mas não esquece, a missão de quem profetiza ou de quem manifesta o dom de profetizar tem como missão exortar se alguém estiver em pecado, edificar, trazendo uma palavra que o conduza a um crescimento, e de consolar quando está abatido ou em perseguição, ok? Bom, podemos analisar aqui, vamos lá, já falamos, mas lembramos, né? Paulo está saindo para ir para Jerusalém, e o Espírito Santo assegura a Paulo que ele em Jerusalém vai ser perseguido. Aí vem o profeta Ágabo, amarra as mãos e os pés e diz, assim acontecerá com o dono desse cinto, ok? Está lá no livro de Atos. Aí o povo começa a chorar, dizendo, não, Paulo, então não vá, você vai ser preso. Ele falou, por que andeis constrangendo o meu coração? Não estou disposto apenas a ser preso até para morrer por esse nome. Então Paulo estava determinado a cumprir a missão que o Senhor assim outorgava, ainda que o profeta Ágabo tivesse revelado de forma clara para edificar Paulo, dizendo, você está no caminho certo. Bom, é um dom muito aparente nas atitudes dos profetas, pois profecia não se resume apenas em revelar algo, mas sim buscar ao Senhor para a remissão de pecados, a fim de andar em justiça. Tomemos como exemplo o profeta Isaías, exortava o povo de Israel em seus erros e idolatrias, edificava trazendo a vontade de Deus. E por fim, o consolo profético sobre a nação era revelado. Aí temos como texto Isaías 1, 2 a 17, Isaías 58, Isaías 66. Bom, profetizar. A outra operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, a outra a interpretação de línguas. Peraí, pastor, quem tem o espírito de conhecimento, que está ligado ao profeta ou ao profetizar, também está ligado à manifestação de línguas, interpretação de línguas? Sim. Se alguém tiver o poder e a capacidade da parte do Espírito Santo, o dom de interpretar o que o outro está falando em língua estranha, está sobre ele manifestando a capacidade que vem do Espírito de conhecimento. Ele está conhecendo, ele está entendendo, ele está interpretando o que aquela pessoa está falando em mistério. Ok? Essa é uma capacidade também que quando o Espírito Santo deseja, pode acontecer e fluir. Eu tenho um fato que eu já ouvi há algum tempo, que é muito interessante.
Se eu não me engano, essa situação aconteceu com o cantor Álvaro Tito. Álvaro Tito é um cantor conhecido no Brasil, e ele na época estava em franca crescimento, né, na venda, na época de CD, aquelas coisas todas. E segundo um testemunho que eu ouvi da parte dele, ele foi até um local de pregação, né, uma campanha evangelística que tinha, se eu não me engano, não sei se era na Bolívia, algum país daqui da América do Sul. E lá as pessoas que estavam na plataforma onde ele cantou não falavam a língua dele. E ele sabia muito bem disso, ele foi lá, fez o cântico, a qual foi pedido. Num dado momento, quando estava cantando, ele terminou o canto dele, sentou e de repente alguém vem falando em língua estranha e daqui a pouco começou a falar na língua dele. O exortando, chamando atenção a sair desse meio corrompido, de que ele não precisava viver desta forma, se misturando com determinadas coisas. Isso é um testemunho dado por ele. Acabado todo o culto, ele foi conversar com aquele homem que foi usado e descobriu que aquele homem não fala português. Só fala o espanhol. E aquilo fez algo muito bacana no coração dele, o edificou de forma sobrenatural. E se você procurar, tem histórias, mais histórias de pessoas que entraram numa tribo indígena, querendo falar a respeito do reino dos céus, não conseguiam falar aquele idioma, e o Espírito Santo capacitou-os para falar na língua que era necessário para que eles pudessem ouvir a grandeza de Deus. Inclusive, essa manifestação foi o que ocorreu no livro de Atos, a capacidade de falar as grandezas de Deus no idioma de cada homem e mulher que subiu até Jerusalém. Então, me entenda, esse dom e talento que o Espírito Santo manifesta não está ligado apenas a esse que estamos citando. Repito, é uma base, mas que você precisa manifestar. Pegou a ideia do que aquele que tem o espírito de conhecimento é capaz de fluir no profetizar, nos dons de profetizar, na interpretação de línguas, não é em falar em línguas. Falar em línguas é uma capacidade que o Espírito Santo dá para que nós que não sabemos orar como convém, o Espírito Santo venha orar pelos nossos lábios. Ok? Por isso Paulo é muito categórico. Não proibais falar em línguas. Mas se você não consegue interpretar a língua que fala, fale consigo próprio. Mas se houver intérprete, que todos ouçam e todos julguem aquilo que foi falado em línguas e interpretado. Ok? Está lá em 1 Coríntios 14, se você quiser ler Paulo falando sobre esse assunto de forma mais clara. Me desculpa ser assim rápido, mas é o nosso tempo, né? Eu fico aqui correndo por causa do relógio para não estourar o tempo e a hora. Bom, feita essa observância, vamos aí para o contribuir. Nós falamos de compaixão lá no início, no Espírito do Senhor. E agora estamos falando de contribuir. Parece ser igual, né? Não. Vamos lá. A dedicação total ao próximo, suprindo as necessidades, sejam físicas ou espirituais, sempre disposta a dar, a repartir, essa é a queima do espírito de temor do Senhor que manifesta o dom de contribuir. A igreja descrita em Atos é um modelo e padrão claro da queima deste dom. O dividir entre todos era de tal maneira que não faltava nada a ninguém. A igreja de Corinto também era exemplar neste requisito, né, ou quesito. Atos 2, 42 a 45, nós já lemos em aulas anteriores, e 2 Coríntios é um texto nobre que o apóstolo Paulo escreve, exaltando a igreja de Coríntios do fato de ter dado boa medida, transbordando, que também receberiam. Aqui embaixo nós deixamos o texto. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos 12, 8. Bom, deixa aqui a gente finalizar a ideia e tirar qualquer confusão. Na primeira manifestação, o Espírito do Senhor, nós falamos de compaixão, de bondade, ato e efeito de longanimidade e misericórdia. Tomamos como efeito a atitude e o comportamento de Barnabé, que pegou, por exemplo, um campo e vendeu e depositou o dinheiro completo aos pés dos apóstolos para que eles pudessem distribuir à medida que alguém tinha necessidade. Essa é a manifestação clara da compaixão, da misericórdia, do ato e efeito de se compadecer pela miséria de alguém. Ok? Agora, o ato de contribuir, ele está intimamente ligado à questão do temor. Por quê? Porque quem teme a Deus aborrece o mal e ama praticar a verdade do céu. Ora, se o temor arde em mim, se o espírito de temor está fruindo em mim, há de fruir em mim a capacidade de amar a Deus de todo o coração, de toda a minha força, de toda a minha alma e amar o meu próximo como a mim mesmo. E Deus, ele criou dentro da esfera bíblica 3 linhas de contribuir muito claras. Ele diz que nós devemos trazer as primícias para ofertar diante dele. Como os primeiros frutos pertencem ao Senhor, o primogênito, a primícia. Ele também pede-nos que tragamos a cada dele as ofertas, ok? E também os dízimos. Para que são essas determinadas funções? Tem gente que não teme e diz, não vou dar nada disso.
Porque está preso seu coração a mamon, ao dinheiro, aos bens materiais. Na verdade, de forma bíblica, não de forma como os homens torcem os dias de hoje, porque querem enriquecer de forma ilícita e dão mau testemunho pelo uso exagerado e corrompido dos valores que são trazidos à igreja. Quando a gente fala de temer, fala de ter respeito, preocupação, total dedicação e amor intenso pelo Eterno, para levar aquilo que ele pede para ser feito, para aquilo que de fato ele orientou para ser executado. As primícias, das quais os homens traziam até a casa do Senhor, era o primeiro fruto da terra. Era aquilo que era dado àqueles que estavam na casa de Deus. Lembre-se, eram 12 tribos em Israel. 11 delas tinham propriedade, tinham campo para plantar, para colher, tinham casas. Agora a tribo de Levi não. Ela não tinha casa nem moradia. Ela morava de favor nas terras dos seus irmãos das outras tribos. Ok? Então o que acontecia? Como os levitas, ou a tribo de Levi, a família de Arão, ela não possuía uma terra propriamente sua, não tinham como plantar ou viver ou poder comer e se alimentar. Dependia do amor, do respeito, da dedicação e do temor dos seus irmãos em trazer a casa do pai, aonde esses levitas prestavam serviço para os 11 irmãos. Era uma permuta de amor, enquanto os 11, Zebulon, Naftali, Gad, Judá, Benjamim, trabalhavam em suas terras, os levitas e a família de Arão trabalhavam no espiritual para manter Israel de pé. Israel trazia as ofertas, as primícias e os dízimos. Essas ofertas, primícias e dízimos tinham destinos. Parte dessa oferta era para o templo se manter. As primícias era para o sacerdote e aqueles que trabalhavam no templo se manter e poder se alimentar e comer. Os dízimos tinham a mesma função. Muitas das ofertas trazidas até o templo eram ofertas que ajudavam a viúva, o órfão, o desamparado, o menos favorecido a sobreviver. Todas essas direções de oferta, de recurso, de contribuição, que é justamente o talento de quem tem o espírito de compaixão associado ao espírito de temor tem, eles tinham um objetivo claro: minimizar a dor do próximo, fazer com que aquele próximo que nada tem possa ter alguma coisa, aquele que nada possui possa ter alguma coisa que possa possuir, ainda que seja por a instrumentalidade do seu irmão, que bondosamente, movido pelo Espírito Santo, ilumina e queima essa manifestação a favor do seu semelhante. É só pensar na pessoa do Senhor Jesus. Ele, sendo rico, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez pobre por amor de nós. E a sua forma de se entregar fez com que nós nos tornássemos ricos diante do Eterno. Nós éramos mortos e separados, nos relacionamos e nos voltamos diante de Cristo. Nós éramos pecadores, corrompidos, sujeitos ao inferno. Fomos justificados, redimidos, purificados e comprados pelo sangue. Ou seja, Jesus, temendo o Pai, foi até as últimas consequências, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Entregou a vida por amor a mim. Temendo ao Pai, sempre obedeceu, sem nunca voltar atrás. Até no Getsemane, como eu já citei, tão difícil. A palavra Getsemane é o jardim, o lugar da prensa, o lugar do aperto. Ali, Jesus falou para os apóstolos: ore por mim. E diz a Escritura que ele orou tanto que o seu suor se tornou em gota de sangue. Ali ele disse ao Pai: Pai, pode lançar sobre mim o pecado de toda a humanidade. E no momento que Jesus recebeu o pecado de toda a humanidade sobre si, o Pai teve que se afastar dele. E talvez essa, certamente, é a maior dor do Mestre: se afastar do seu Pai momentaneamente, para carregar toda a culpa e o pecado. Você pode ver que a partir do momento que no Getsemane permite isso acontecer, Jesus é preso pelas autoridades, ele é zombado, cuspido, ofendido, ferido, machucado, até ir à cruz e a ressuscitar na manhã do terceiro dia. Temer é obedecer até o último detalhe a favor daquilo que o Pai deseja. Por isso Paulo disse: em nada considero preciosa a minha vida, contudo que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, de dar testemunho da verdade. Quem tem o espírito de temor está disposto não só a contribuir com dinheiro, com dízimo ou oferta, mas com a sua própria vida. Por isso não falta mártires que dentro da obra do Senhor iluminaram de uma maneira que queimaram tão intensamente que fez com que outros viessem à conversão. Me faltaria palavras para falar a respeito de Tiago, como morreu. Pedro crucificado de cabeça para baixo. O nosso Senhor Jesus pendurado numa cruz.
O apóstolo Paulo decapitado sem a cabeça em Roma. Isaías cerrado ao meio. Daniel colocado numa cova de leões. Misael, Ananias e Azarias numa fornalha. E outros anônimos que foram atirados nas arenas com os leões em Roma. Outros foram queimados, colocados em buracos terríveis e sujos na China, ou na Coreia do Norte, ou em qualquer nação islâmica, foram mortos e destruídos. Esses temiam o Senhor tanto, e tinham um dom e um talento do Espírito fluindo de uma maneira tão intensa, que nada os dobraram, nada os fizeram recuar, porque sobre eles havia o sobrenatural. Me faltaria a palavra de falar de Estevão, que sendo apedrejado disse: Pai, não impute sobre ele o pecado, e adormeceu. Isso não é humano. Se o Espírito Santo não fluir, se o Espírito Santo não iluminar e não manifestar, ninguém é capaz de suportar tamanha dificuldade. Esses homens certamente estavam cheios do Espírito, e certamente do Espírito de temor. Importa agradar a Deus e não os homens. Nada os faz recuar, porque de fato estão cheios do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você entenda isso. Nosso horário já foi. Eu não sei a ideia aqui de quanto tempo já está, mas eu acredito aí que estamos aí com 1h20. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu confesso que haveria muito mais o que falar sobre os dons do Espírito. Há muito mais o que se comentar sobre as manifestações do Espírito. Eu convido a você, como uma orientação, leia o livro de Atos, do capítulo 1 até o último capítulo. E você vai ver uma igreja atuante, uma igreja que manifesta os dons do Espírito, mas que ao mesmo tempo que flui no poder do Espírito, é perseguida pelo mundo que jaz no maligno. Entenda uma coisa, uma igreja cheia do Espírito Santo não será aceita pelo sistema mundo governado pelo diabo e seus anjos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que manifesta a menorá de verdade, ela será perseguida. Ela será alguma coisa contrária às forças invisíveis das trevas e por isso será confrontada. Uma igreja que recebe palmas do governo, uma igreja que é ufanada, exaltada, de forma soberba e arrogante, como uma maravilhosa igreja no mundo, há muito tempo o Espírito Santo não está presente naquele lugar. Há muito tempo o Espírito Santo foi embora e o que está ali é o espírito de engano. Eu quero ler um último texto para deixar isso bem fundamentado, para que você possa discernir o Espírito Santo e o espírito de engano. Evangelho de João, Jesus deixou uma palavra para que nós possamos lembrar dela. João capítulo 15, verso 18, diz assim: para você que quer o Espírito Santo, boa pedida, mas saiba, o mundo vai te odiar. João capítulo 15, verso 18 diz: se o mundo vos odeia, é padrão, querido. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa de meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Aí eu leio ainda mais, 22. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpas do seu pecado. 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então, entenda, bem-aventurados sois, quando pelo meu nome mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozija, grande é vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Faço-te uma pergunta e termino, e você responde a você mesmo aí enquanto você está me ouvindo. Paulo foi aceito pelo mundo ou rejeitado por ele? O apóstolo Pedro, que curava com a sombra, foi rejeitado pelo mundo ou aceito pelo mundo com aplausos? E Tiago? E Tito? E Timóteo? E os profetas? Não, queridos. Aquele que recebe aplausos do mundo, glória do mundo, não tem o Espírito que vem do alto. O Espírito que vem do alto não é daqui. Ele é o Espírito da verdade. Ele dá testemunho da verdade. Faça a boa confissão que Jesus fez diante de Pilatos. Pilatos perguntou: tu é rei?
Ele diz, nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Os que forem pela verdade, ouvem minha voz. Foram os teus lábios que disseram que eu sou rei. Ele não é rei daqui. Ele veio aqui para nos tirar do sistema babilônico, para que possamos andar diante dele em novidade de vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto ele está perto, porque os dias de escuridão estão chegando sobre todo o planeta. Esses dias de escuridão, sobre o governo do anticristo, do espírito de engano, durará um Shemitah, 7 anos. Depois o mestre, o rei dos reis, Senhor dos senhores, virá, com seus santos anjos e com seus santos. E com a sua manifestação e com a espada que sai da sua boca, destruirá o anticristo e o falso profeta. E inaugurará um reino de 1000 anos e reinará os seus sacerdotes com ele 1000 anos. Espero que você esteja se preparando para esse momento, porque estamos muito próximos dele. Termino dizendo, agradeço primeiramente você estar conosco nesses 8 episódios. Agradeço do fundo do meu coração em você abrir a sua porta da sua casa, abrir o seu coração e a sua mente para ouvir tudo que nós temos estudado. Vamos ver se da próxima aula que venhamos a dar, seja o que ficou em segundo lugar na votação anterior, né? Princípios elementares da fé. Talvez eu me pergunte por que as pessoas que eu pedi para escolher entre o que haveríamos de estudar, escolheu em segundo lugar os princípios elementares. É porque, de fato, queridos, não há como você construir um telhado de uma casa sem que você coloque bons alicerces para que a casa seja fundamentada. E uma coisa é certa, nós temos visto que hoje não há mais os princípios básicos para poder fundamentar uma casa. O que você está dizendo, pastor? Assuntos do tipo justificação, santificação, regeneração, adoção, glorificação, ressurreição, que são doutrinas, ensinos bíblicos, não é mais falado, nem anunciado, nem pregado. Se isso não é ensinado, não é pregado, como que a casa espiritual que sou eu e você pode se edificar de maneira que possamos andar na sã doutrina? Eu espero que, se viermos a estudar sobre esse assunto, possamos contribuir como contribuímos até aqui para esclarecer você e torcer para que você seja mais um que possa, cheio do Espírito, manifestar os talentos e os dons do Espírito. Afinal de contas, a promessa é para mim, para você, para todos quantos estão longe, para todos quanto Deus chamar. Que Deus possa trazer luz e entendimento. E aqui a gente finaliza, não o assunto, porque tem muito mais do que isso que citamos aqui. Inclusive, essa aula é estudada muito mais profundamente no Estudo de Batalha Espiritual, volume 2, quando nós estudamos o santuário, o verdadeiro lugar da morada do céu na nossa vida, tá bom? Deus abençoe, espero você. E aí, foi edificado nessas 8 aulas? Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat o que esse ensino até aqui te fez compreender, entender. Ajuda-nos a melhorar o nosso ensino. Se você não se comunica, não tem como eu saber como melhorar para te ajudar, tá certo? E não esquece, ajuda outro aí, indica mais um, para a gente poder ensinar e ajudar e colaborar com ele. Eu espero ter ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos em frente, Deus abençoe, se Deus nos permitir, estaremos com você na próxima sexta-feira. Pessoal do chat, pegou aí? Obrigado, Deus abençoe, estouramos o horário. Shalom.